Nova fase da Operação Lava Jato apura pagamento de propina de 31 milhões de dólares a empresas de petróleo. TSE aprova contas da campanha de Jair Bolsonaro com ressalvas. Deve-se registrar que, no contexto geral, as irregularidades detectadas são de pouquíssima relevância. Judiciário Brasileiro e União Europeia. Uma parceria no combate à violência doméstica contra a mulher. Vamos nos esforçar para erradicar uma cultura de violência doméstica e propiciar que em todos os nossos lares esteja sempre presente o fogo sagrado do respeito mútuo. STJ anula provas obtidas por conversas de WhatsApp. A polícia teve acesso a todas as mensagens sem o conhecimento do dono do celular. Olá, boa tarde. Boa tarde. Lava Jato chega à fase de número 57. Policiais federais foram às ruas para cumprir mandados de prisão hoje pela manhã. A investigação é sobre um esquema de pagamento de propina milionário para empresas do mercado internacional do petróleo. E quem tem os detalhes ao vivo e conversa com a gente agora é o repórter Gabriel Sefrey. Boa tarde, Gabriel. Oi, Galton, boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso mesmo, de acordo com os investigadores, os pagamentos teriam sido feitos no valor de 31 milhões de dólares, ou 120 milhões de reais ao longo de 5 anos. De acordo com a Polícia Federal, com esses pagamentos, as empresas queriam benefícios, ganhos acima do mercado. Também há suspeita de irregularidades no aluguel de tanques de armazenamento da Petrobras e nos fretes de navios. Na operação batizada de Sem Limites, realizada nesta quarta-feira, os policiais federais cumpriram mandados judiciais, todos eles expedidos pela Justiça Federal em Curitiba. Foram 11 de prisão contra empregados da Petrobras, advogados e também empresários e 26 de busca e apreensão. Um deles contra um executivo que era ligado ao ex-cônsul honorário da Grécia aqui no Brasil. Ainda segundo os investigadores, há suspeita de que o esquema criminoso estivesse atuando até os dias de hoje. Galton, é com você. Obrigado, Gabriel. E a prestação de contas de campanha de Jair Bolsonaro e do partido dele, o PSL, foram aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral com ressalvas. O presidente eleito vai poder ser diplomado na próxima segunda-feira, mas vai precisar devolver dinheiro aos cofres públicos. O plenário aprovou as contas de campanha de Jair Bolsonaro. O relator da prestação, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que as irregularidades encontradas por técnicos do TSE correspondiam a 1,52% do total arrecadado pela campanha. Por isso, votou pela aprovação com ressalvas das contas do presidente eleito. Bolsonaro vai ter que devolver aos cofres públicos aproximadamente R$ 8.200. Deve-se registrar que, no contexto geral, as irregularidades detectadas são de pouquíssima relevância, tanto em termos absolutos quanto em termos percentuais. As contas do Partido Social Liberal, o PSL, também foram aprovadas. O plenário seguiu o voto do relator ministro Admar Gonzaga, que entendeu que houve irregularidades em apenas 0,9% do montante arrecadado pelo partido. Por isso, o voto foi no sentido de aprovar com ressalvas a prestação. O partido deverá devolver R$ 750 ao Tesouro Nacional. Recebimento de recursos de origem não identificada na quantia de R$ 100. No tocante aos indícios de recebimento de doações de fonte vedada no valor de R$ 650, reitero que a irregularidade não contribuiu para a ressalva, embora o respectivo valor deva ser eventualmente recolhido ao Tesouro Nacional. O Tribunal Superior Eleitoral começou a analisar uma ação em que a coligação O Povo Feliz de Novo pede a inelegibilidade de Jair Bolsonaro, eleito presidente da República em outubro. A coligação afirma que Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, teria constrangido funcionários a votarem a favor de Bolsonaro no mês passado. O ministro Edson Fachin pediu vista do processo para analisar melhor o caso. Antes, 4 ministros tinham acompanhado o voto do relator, ministro Jorge Mussi, que considerou não haver provas para comprovar o abuso. O vídeo citado na exordial, com a participação dos investigados, apenas retrata uma
das inúmeras transmissões diariamente realizadas pelo empresário na internet durante a campanha para promover a imagem do candidato. O relatório final da votação presidencial do segundo turno foi aprovado pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral. A ministra Rosa Weber, presidente do TSE, foi a relatora do documento, que ratificou o resultado apurado em outubro. A inexistência de processo em que declarada a inelegibilidade de candidatos à presidência ou vice-presidência da República nas eleições de 2018 conduz à falta de qualquer óbice à proclamação do resultado definitivo. E por isso eu proclamo eleitos para os cargos de presidente e vice-presidente da República, respectivamente, Jair Messias Bolsonaro e Antônio Hamilton Martins Mourão. Uma prova obtida por WhatsApp sem conhecimento do dono do celular foi anulada pelo Superior Tribunal de Justiça. Para os ministros, não há previsão legal para conseguir esse tipo de prova, como foi adquirida. Um aplicativo de conversas que pode ser utilizado tanto pelo celular quanto pelo computador. Na versão web do WhatsApp, o usuário só precisa parear o celular com um PC para ter acesso a todas as mensagens simultaneamente nos dois aparelhos. E foi assim, conectando-se ao aplicativo do celular de um suspeito durante uma apreensão, que a polícia teve acesso a todas as mensagens sem o conhecimento do dono do celular. Os policiais devolveram o aparelho e fizeram o monitoramento das mensagens, que viraram prova e serviram de base para a decretação da prisão preventiva do suspeito e de outros investigados pelos crimes de tráfico de drogas e de associação ao tráfico. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina autorizou o espelhamento do aplicativo. O caso foi para o STJ, onde a relatora do recurso especial, ministra Laurita Vaz, afirmou que a atitude dos policiais equivaleria a um tipo híbrido de obtenção de provas, uma mistura de interceptação telefônica, onde se captura conversas futuras, e de quebra de sigilo de e-mail com relação às conversas passadas. Existe um direito que o cidadão tem, que é o seu sigilo telefônico. Então, a partir do momento que você tem um sistema que pode pegar as informações anteriores que não foram autorizadas pela Justiça, porque tem um marco temporal. Qual é o marco temporal? É o momento que foi decidido. Então, o que foi adquirido anteriormente não pode ser usado. Durante o voto, a relatora levou em conta a possível intervenção de terceiros, permitida pelo espelhamento, tornando impossível demonstrar que o conteúdo não é autêntico ou integral. De acordo com a ministra, o espelhamento via QR Code permite ao investigador acesso irrestrito a toda a comunicação anterior à decisão da Justiça, o que foge à previsão legal. Diante disso, os ministros da sexta turma deram provimento ao recurso, declararam nula a decisão judicial que autorizou o espelhamento e determinaram a soltura dos investigados. Conselho Nacional do Ministério Público, CNJ, Poder Executivo e União Europeia, todos juntos no combate à violência doméstica contra a mulher. Um seminário internacional em Brasília discute caminhos para a prevenção desse cenário. O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, participou da abertura do encontro. O evento aproveita o Dia Internacional da Não Violência Doméstica contra a Mulher para discutir o tema. As instituições brasileiras querem trocar experiências com o bloco europeu, apresentar as formas de combate aqui no país e saber como eles enfrentam um problema que só no Brasil resultou na morte de mais de 4.500 mulheres no ano passado. Além das mortes, o Brasil registrou mais de 117 mil casos de violência doméstica no Disque 180, o canal direto para denúncias das vítimas. Mais do que uma questão interna, a violência contra a mulher ocorre em todo o mundo. É um tema que avança em qualquer país do mundo muito lentamente. Em primeiro lugar, quanto ao reconhecimento da existência de violência doméstica como um problema importante a ser enfrentado por cada país. Em segundo lugar, porque é difícil encontrar uma solução para este problema. O presidente do STF e do CNJ, ministro Dias Toffoli, participou da abertura do evento. Ele lembrou da importância das instituições públicas no combate à violência contra a mulher. Para além de ter uma delegacia de mulher na qual a mulher se dirige para fazer uma denúncia e relatar os fatos ocorridos, que o Estado
institua locais em que ela possa ir, poder ter uma noite, 2 noites, poder se restaurar, se reinserir, ter condições de alimentação, condições de roupas. Vamos nos esforçar para erradicar uma cultura de violência doméstica e propiciar que em todos os nossos lares esteja sempre presente o fogo sagrado do respeito mútuo. O Conselho Nacional de Justiça, o Ministério dos Direitos Humanos e o Conselho Nacional do Ministério Público assinaram um termo de cooperação para implementar o Formulário Nacional de Risco e Proteção à Vida. Ao longo de todo o dia, 7 painéis vão discutir temas como a prevenção a novos casos, boas práticas adotadas pela União Europeia, responsabilidade social das empresas, a atuação do Estado e a sociedade civil. Ainda não foi definida a data para a segunda turma do Supremo Tribunal Federal retomar o julgamento do novo pedido de liberdade do ex-presidente Lula. O ministro Gilmar Mendes pediu mais tempo para analisar o caso. O ministro Gilmar Mendes justificou o pedido de vista, dizendo que se trata de um tema importante, delicado e de repercussão nacional e internacional. Muitos dos fatos, certamente, que foram aqui colacionados, e eu até o tinha notado no voto, já foram debatidos e, certo ou errado, o tema já foi tratado pelo tribunal. Em relação aos demais fatos nessa matéria, que é assaz controvertida e que tem dado ensejo a debates não só na imprensa nacional, mas também na imprensa internacional, considerando a importância do tema para a verificação do devido processo legal, que é a chave de todo o sistema, eu vou pedir vista. Antes disso, os ministros Edson Fachin e Carmen Lúcia votaram para rejeitar o pedido de liberdade de Lula. O relator explicou que analisou os 7 argumentos apresentados pela defesa que apontam suposta parcialidade de Sérgio Moro quando era juiz federal. O ministro Fachin disse que não há nenhuma novidade a ser julgada pelo Supremo. E ainda, os fatos já foram tratados em instâncias inferiores que reconheceram que Moro não foi parcial. A análise das provas pré-constituídas nesses autos, nos limites impostos pela via eleita do habeas corpus, não permite a pronta constatação de constrangimento ilegal derivado de suspeição que reassuma mediante o que poderia propiciar a atuação de ofício deste Supremo Tribunal Federal. Esse foi o mesmo entendimento da ministra Carmen Lúcia. Se considerasse plausível a tese defensiva, haveria que se partir do pressuposto de que todo o sistema judicial brasileiro estaria acertado para perseguir o paciente, um ex-presidente da República, com enorme popularidade, dotado de legitimidade quando exerceu o seu cargo. O ex-juiz ter aceito, num momento muito posterior ao julgamento feito, o convite formulado, não pode ser considerado por si suficiente para afirmar a sua parcialidade. No habeas corpus, a defesa de Lula pede a suspeição de Sérgio Moro, ou seja, que ele seja considerado impedido nos processos relacionados ao ex-presidente que ele atuou quando ainda era juiz federal. Segundo o pedido, Moro teria sido parcial em várias decisões relacionadas a Lula, como a determinação da condução coercitiva em março de 2016 e a divulgação dos áudios da conversa entre Lula e a então presidente Dilma Rousseff. O outro argumento é de que Moro teria agido com motivação política na condenação de Lula por ter aceitado, em novembro deste ano, ser o próximo ministro da Justiça. Ainda não há data para que a segunda turma volte a julgar o pedido de liberdade do ex-presidente Lula. A Suprema Corte retoma na tarde de hoje o julgamento de um recurso extraordinário sobre a participação em concurso público de um candidato que responde a processo criminal. Por responder a um processo pela suposta prática do crime de falso testemunho, um policial militar que pretendia ingressar no curso de formação de cabos foi impedido de fazer a inscrição. O caso parou no Supremo. Tem repercussão geral reconhecida e envolve pelo menos mais 225 casos do gênero em outras instâncias. A Justiça do Distrito Federal invalidou a decisão administrativa que deixou o policial de fora da seleção por considerar ilegítima a exigência constante do edital.
No recurso que chegou ao STF, o Distrito Federal alega que o princípio constitucional da presunção de inocência somente se aplica no âmbito penal e defende a razoabilidade do critério do edital. A Suprema Corte começou a julgar o caso em maio de 2016. O relator do processo, o ministro Luiz Roberto Barroso, votou pelo desprovimento do recurso. Segundo Barroso, para se recusar a inscrição em concurso público, é necessário que haja condenação, proferida por órgão colegiado ou definitiva, e que o crime apresente incompatibilidade com o cargo. O ministro Edson Fachin votou acompanhando o relator no sentido de desprover o recurso. O julgamento foi suspenso com o pedido de vista do ministro Teori Zavascki. E agora vamos ver a pauta completa que está prevista para a sessão de logo mais no plenário do Supremo. Matéria penal abre a pauta do primeiro dia de julgamentos do mês de dezembro no plenário, com medida cautelar em revisão criminal apresentada por deputado condenado pela prática dos crimes de dispensa irregular de licitação e fraude à licitação. Direito administrativo é o segundo tema do dia, com 2 processos contra a lei que proíbe o uso de carros particulares em aplicativos de transporte remunerado individual de pessoas em Fortaleza. Servidor público é tema com processo sobre restrição à participação em concurso público de candidato que responde a processo criminal. Ainda, uma ação direta de inconstitucionalidade contra artigos da Constituição do Estado do Paraná, que dispõe sobre a Polícia Científica do Estado. Completando o tema servidor público, recurso extraordinário que trata dos limites de remuneração de procuradores municipais. Direito do trabalho é o último tema do dia, com 2 ações diretas de inconstitucionalidade, onde é questionada a validade de medidas do Plano Real sobre convenções e acordos coletivos de trabalho. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Em que situações um menor pode pedir emancipação e quais as responsabilidades que ele assume? É a seguir no próximo bloco. A minha mãe me explicou, né? Ela deixou claro que eu não sairia da responsabilidade dela, mas para algumas coisas eu tinha que ter a maturidade para estar resolvendo. A emancipação de menores é uma medida que se torna cada vez mais comum, embora o Código Civil considere que os jovens entre 16 e 18 anos ainda não tenham capacidade total de assumir seus atos e precisam de assistência dos responsáveis. A possibilidade de obter a maioridade nessa fase existe. A maioridade pode sim ser obtida, mas com algumas restrições. Veja como e as possibilidades que ela traz. Imagine um adolescente de 16 anos abrindo conta em banco, assinando pela locação de um imóvel e se responsabilizando por outros negócios financeiros. Isso é possível desde que ele seja emancipado. A forma mais comum de emancipação é a voluntária. Quando os pais, percebendo que aquele ou aquela filha tem uma maturidade precoce ou então já demonstra responsabilidade suficiente para responder pelos atos da vida civil, eles vão a um cartório e, através de uma escritura pública, elas emancipam aquele filho ou aquela filha. Antes de completar 16 anos, a Kilza passou no vestibular do Instituto Agrotécnico de São João Evangelista, que ficava longe de onde ela residia com os pais. Foi aí que houve a necessidade da emancipação para que ela pudesse cumprir com os compromissos da vida escolar e se responsabilizar por ela mesma. A minha mãe me explicou, né? Ela deixou claro que eu não sairia da responsabilidade dela, mas para algumas coisas eu tinha que ter a maturidade para estar resolvendo. E ela foi abrir uma conta para mim bancária lá em São João Evangelista para estar movimentando, podendo mandar dinheiro para mim, para me ajudar. E para abrir essa conta eu tive que ser emancipada. Além da emancipação voluntária formalizada por uma escritura pública em um cartório de notas, existe a judicial. Quando aquela pessoa ela é órfã de pai e mãe, e digamos que haja uma empresa familiar que ela precisa administrar, que ela já esteja familiarizada, enfronhada nos negócios, em condições de gerir aquela empresa, e nesse caso é ouvido o tutor e, através de um processo judicial, o juiz, através de uma sentença declaratória, ele irá
conceder esse direito para esse relativamente incapaz. Vamos continuar no assunto e conversar agora com o Otávio Arantes, advogado especialista em direito da família. Boa tarde. Boa tarde. A gente viu aí um tipo de emancipação, que é a voluntária mais comum. No caso dos pais não aceitarem essa emancipação, o que esse jovem pode fazer? Ele pode ingressar em juízo pedindo a emancipação. Logicamente, terá que ter um motivo plausível que será submetido ao crivo do Ministério Público e do Poder Judiciário. Por exemplo? Por exemplo, o menino quer viajar, quer entrar numa escola, quer fazer o supletivo e o pai não permite. Então, ele ajuiza uma ação, alega seus motivos, o Ministério Público vai analisar e o juiz pode dar. Inclusive, às vezes, para administrar a herança recebida também, imóveis, ter uma conta bancária e praticar atos que a vida civil impede ao menor de 18 anos, sendo ele maior de 16, pode fazer esse pedido. Agora, em termos práticos, como é que funciona a emancipação? Porque tem algumas peculiaridades. Por exemplo, o menor emancipado ele não pode consumir bebida alcoólica, é isso? Ou não pode frequentar um cinema onde pede a classificação indicativa de tal idade superior? Tem. A questão é por causa do bom senso. Nós temos que analisar também o bom senso nesse caso. O menor emancipado, entre 16 e 18 anos, ele não adere à sua maioridade à questão penal. Então, a bebida, aqueles recintos proibidos em questões legais penais, criminais, ele tem que obedecer à legislação criminal ainda. Agora, a questão civil, sim, ele está totalmente livre para exercer seus direitos sem que tenha assistência dos pais. Agora, esse jovem que quer, então, fazer a emancipação, o que ele precisa fazer? Ele precisa, em primeiro lugar, ter mais de 16 anos, menos de 18, ter um motivo plausível, justificado, e levar a Defensoria Pública ou, através de um advogado, ao Judiciário. E aí sim será analisado caso a caso. Agora, a emancipação ela é irrevogável? A emancipação é irrevogável. Uma vez emancipado, não volta. Está apto a exercer todas as atividades da esfera civil. A gente falou da emancipação voluntária, que é a principal, que mais casos. Tem a judicial e tem também a emancipação legal? Tem uma emancipação legal, é um fato jurídico. Quando a pessoa cola grau em um curso superior, quando casa, esses são os exemplos mais clássicos, porque aí passa a transpor, a aparentar que ele já não mais necessita dos pais, da assistência dos pais, que ele passou a ter uma vida social e uma vida civil independente. Agora, pela sua experiência nessa área, qual que é a avaliação do senhor em relação a pedir ou não a emancipação? Depende do motivo. A questão que está em voga hoje, muito comum, é o adolescente requerer para estudar no EJA, o supletivo, e ali só pode se estiver emancipado ou maior de 18 anos. Então, muitos daqueles que não estudaram, tiveram algum problema, precisam do supletivo, às vezes para ingressar numa universidade, que passaram no concurso, no vestibular, então eles precisam ingressar com a emancipação para poder, assim, fazer a matrícula e cursar a universidade. Tem a questão do supletivo e tem a questão também se alguém passar no concurso público também, né? No concurso público também. Ele tem que ser emancipado, porque menores de 18 não podem. Ok, muito obrigada mais uma vez pelas informações e pela presença, doutor Otávio. Eu agradeço. Obrigado. E à disposição. Depois do intervalo, vigilante de linhas férreas ganha no TST indenização por desvio de função. Uma coisa é você proceder à regularidade da vigilância das vias férreas. Outra coisa é você ser obrigado semanalmente a recolher restos de seres humanos trucidados ali pelos trens, né? O Superior Tribunal de Justiça manteve indenização à família de um bebê que ficou cego depois de uma excessiva exposição ao oxigênio na incubadora. Quem traz os detalhes deste caso ao vivo e conversa com a gente lá do STJ é o repórter Jesus Mosquera. Boa tarde, Jesus. Boa tarde, Galton. Boa tarde, Rafaela.
A decisão unânime da terceira turma do STJ confirma o acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná. A indenização de R$ 53 mil deve ser paga pelo hospital onde o bebê nasceu e pela médica pediatra que cuidou dele nas primeiras semanas de vida. O bebê nasceu prematuro, de 33 semanas, e após exposição excessiva na incubadora a cargas de oxigênio sem proteção nos olhos, acabou ficando cego. A perícia técnica concluiu que a cegueira poderia ter sido evitada se o bebê tivesse passado por um exame entre a 4ª e a 6ª semana após o nascimento. Para os ministros, houve atraso no diagnóstico e a família não foi orientada corretamente sobre riscos e procedimentos necessários. Os réus também deverão pagar pensão mensal de um salário mínimo até o menor completar 14 anos e, a partir daí, 2 salários mínimos até ele fazer 65 anos. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Jesus. Um vigilante que recolhia restos mortais de acidentados em linhas férreas vai ser indenizado. A decisão é da 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. O empregado era chamado para atender casos de acidente, atropelamento e até suicídio nas linhas férreas. Mas, segundo ele, o contrato de emprego assinado com a Power Segurança e Vigilância previa apenas socorro e acompanhamento de vítimas de mal súbito. Ao julgar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo excluiu a condenação que havia determinado reparação moral no valor de R$ 200 mil ao vigilante. Para o TRT, não ficou demonstrado dano moral indenizável. O caso chegou à 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, após o empregado apresentar recurso. O vigilante insistiu que houve desvio de função e que sofreu dano psicológico. Para o relator, ministro Vieira de Mello Filho, houve abuso na conduta da empresa. Ele não tinha nem preparo psicológico e nem fora admitido para essas funções. Uma coisa é você proceder à regularidade da vigilância das vias férreas. Outra coisa é você ser obrigado semanalmente a recolher restos de seres humanos trucidados ali pelos trens, né? O relator fixou o valor da reparação ao empregador em R$ 30 mil. Para chegar à quantia, considerou a negligência significativa da empresa e não a ocorrência de maiores implicações práticas ao empregado. A decisão da turma foi unânime. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Obrigada pela companhia, boa tarde, até amanhã. A gente se vê de novo amanhã, 13h. Uma boa tarde para você.